Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Teologia Contextualizada. Eu sou o Marcos Paz e espero que todos estejam bem. Estamos dentro dessa série especial, as 7 igrejas da Ásia Menor. Você que tem acompanhado e deixado seus comentários, na medida do possível eu tenho respondido. Algumas pessoas que têm contato do meu WhatsApp têm me dado retorno e quero agradecer a todos aí que têm acompanhado ao longo dessa jornada desde 2020. Somos no canal 244 inscritos, um número em que, claro, com muito trabalho e ao mesmo tempo divulgação, nós vamos bater aí em breve 1000 pessoas, né? Para destravar algumas coisas que o YouTube também aponta, né? Quanto mais inscrito, mais divulgação, mais joinha, né? Ou seja, curtidas e comentários, o YouTube entende que o canal é relevante e aí ele vai distribuindo para outros pontos dentro do seu algoritmo, né? Vai caminhando aí para mais pessoas, né? Enfim, o canal é um canal em que nós temos exposições bíblicas e teológicas em 4 ramificações: a bíblica, a histórica, a sistemática e a prática. E a gente procura fazer bastante exegese, hermenêutica, interpretação, no caso, né, que seria a hermenêutica, extrair do texto bíblico o que o texto bíblico diz, por isso eu uso muito a exegese. E nessas 7 cartas às igrejas da Ásia, a gente tem trabalhado questões da arqueologia e da geografia bíblica também. Então isso enriquece o conteúdo que a gente tem apresentado para vocês. Peço vossas orações, porque você fazer um conteúdo dessa expressividade não é fácil, demanda muito tempo e você tem que avaliar com calma a perícope para poder fazer exposições que possam ser abençoadoras e esclarecedoras aí ao pessoal que tem acompanhado. Essa é a minha jornada, caminhada, e conto com as vossas orações. Então, dentro do Teologia Contextualizada, nós estamos abordando essas 7 igrejas e, sem mais delongas, então nós vamos passar a falar sobre a igreja de Esmirna, tá certo? Dentro do livro de Apocalipse, deixa eu colocar a fotinho aqui, nós vamos abordar aí nos fundamentos da fé a carta à igreja em Esmirna. E eu quero ler esse texto com vocês, é um texto rico também, e que a gente possa contar com a graça de Deus aí nessa exposição. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Nós fizemos uma leitura referente à carta à igreja em Esmirna, e essa é uma igreja importante também dentro do contexto da igreja primitiva. Quem está retratando essa fala é Cristo ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, e ao mesmo tempo essa carta vai ser abordada com
os irmãos que residem na cidade de Esmirna. Tendo feito em primeira mão o texto lido com vocês, a gente vai ver alguns pontos que envolve o contexto cultural da cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna é uma cidade que tem 56 quilômetros ao norte de Éfeso, certo? Fica próximo à beira do mar Egeu. É uma cidade muito próspera. O porto estimulava a indústria, o comércio, a exposição. Está próximo do mar, então por isso que tem um desenvolvimento econômico muito próspero. É uma população que gira em torno aí de 250 mil habitantes. Para aquele quadro, uma cidade grande, importante. Uma cidade muito bem planejada, edificada, com campos, com bosques muito férteis, tá? E também uma cidade muito famosa pela sua beleza, pela sua arquitetura cívica, tem este orgulho e ela é considerada como a primeira da Ásia, Esmirna, por causa de todo esse planejamento urbano que os governantes da cidade de Esmirna desenvolveram. Historicamente, a cidade de Esmirna ela foi reconstruída por Alexandre o Grande. Essa cidade ela passou por uma grande problemática sísmica, onde ela foi destruída, e como Alexandre o Grande, como imperador grego, conquistador naqueles períodos específicos, nós estamos falando da história, Alexandre o Grande ele reconstrói essa cidade que tinha sido basicamente 700 anos atrás dessa carta ser mensurada, uma cidade que reviveu a partir da reconstrução pelo imperador Alexandre o Grande, quando ele dominava o contexto histórico, social, político daquela época. Uma das conquistas de Alexandre o Grande foi helenizar o mundo através da sua cultura e através da língua grega. Então, Esmirna, que estava morta, ela foi reconstruída e a partir do Império Romano, ela se torna também uma cidade importante dentro da província romana, com um desenvolvimento socioeconômico e cultural muito bem desenvolvido, para vocês terem uma ideia. E nessa cidade você tem uma série de pessoas trabalhando, vivendo, desenvolvendo sua vida social, e o evangelho chega nessa cidade, chega nesse local, aonde você tem pessoas se convertendo ao cristianismo, entregando suas vidas para Jesus Cristo de Nazaré, aonde Jesus vai ser Senhor das suas vidas e seu Salvador. Só que essa cidade de Esmirna, para que vocês tenham uma ideia, a gente está passando para vocês aqui, dentro da arqueologia, um pouco do seu contexto histórico do passado. Você está acompanhando algumas ruínas da cidade de Esmirna. Esmirna é a atual Turquia dos dias de hoje. Então você tem esses monumentos históricos preservados, obviamente, por questões social e econômica, onde as pessoas vão até essa cidade para conhecer essas ruínas, caravanas, grupos estudantis vão até esse lugar justamente para
avaliar esse contexto. Você está vendo aí Policarpo de Esmirna, que foi um bispo e cristão, um homem de muita influência. A gente vai falar daqui um pouco sobre a relevância dele nesse contexto. Ele foi o pastor da igreja de Esmirna, um homem que desenvolveu ensinos, pregações, juntamente com seus companheiros de fé nessa cidade. Então eu trouxe para vocês aí um breve vídeo abordando aí questões históricas e arqueológicas dessa cidade. Quem tem o privilégio de poder atravessar o mundo e chegar até a Turquia para poder avaliar arqueologicamente esses contextos, vão perceber essas ruínas. Obviamente, os guias turísticos, eles acompanham trazendo elementos específicos aí daquela época, historicamente, e aqueles que são da fé vão se lembrar da carta, dirigida a Esmirna no livro de Apocalipse, quando pisarem nessa cidade. Uma cidade histórica, muito relevante e importante dentro do contexto aí da história do cristianismo. Olhando do ponto de vista com vocês da religiosidade, da expressividade daquela época, do desenvolvimento religioso, é uma cidade que havia muitos templos. Uma das primeiras cidades a construir um templo para o imperador romano. Talvez dentro da nossa concepção a gente não tenha ideia de como era tamanha espiritualidade dos povos antigos. E o imperador romano, ele também se declarava como Deus. Ele tinha templos, tinha seguidores, determinados momentos do dia celebravam ao imperador como Deus, acendiam incensos, entregavam ofertas, cultuavam ao imperador romano. Então, essa foi uma das primeiras cidades que expressaram a sua espiritualidade ao imperador romano. Aqui eu não vou entrar no mérito ainda se é certo ou correto. Nós estamos trabalhando aqui questões histórico-sociais, políticas e religiosas, apresentando para você o contexto desse lugar. Segundo, você tem no ano de 195 um templo sendo erigido e também ao culto à deusa romana. A gente tem que pensar que ao longo da história você teve o Império Babilônio, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. E o Império Grego, ele difundiu o helenismo através de Alexandre o Grande, a sua cultura. Então ele influenciou com filosofia, com artes, com a sua expressão religiosa, o panteísmo de deuses gregos e tudo aquilo que envolvia a questão dos gregos. Quando Roma passa a ser o império, Roma não despreza, assimila as culturas daquela época, não só a grega, mas também as orientais. Então ela passa a não rechaçar a espiritualidade das outras nações que estavam debaixo do governo do Império Romano. Então ela anexa toda a espiritualidade e você tem aí esses desdobramentos aí ao longo da história. No ano de 26 depois de Cristo, já na era cristã, você tem uma dedicação ao templo do imperador Tibério. E essa cidade, que nós estamos nos mensurando, Esmirna, ela gabava-se de ser a principal no culto ao imperador Tibério. No ano 26, Jesus está desenvolvendo seu ministério público e etc., pregando o reino de Deus,
formando o colegiado apostólico, mas na cidade específica de Esmirna, você tem cultos dedicados ao imperador Tibério. A cidade de Esmirna ela vai se tornar uma cidade importante dentro da Ásia Menor, que é a Turquia dos dias atuais. Naquela época também chamava de Anatólia. E uma cidade que construiu muitos templos, como o templo dedicado a Zeus, que é o principal deus grego, criador do céu e da terra, conforme a mitologia grega, Cibele, Apolo, Afrodito e Esculápio. Então esses deuses, eles eram cultuados pelos cidadãos de Esmirna, e essa cidade tornou-se a ser muito frequentada. Além de ser uma cidade muito próspera por causa do porto que tinha e do desenvolvimento industrial, comercial, dos seus negócios, também era uma cidade que movimentava economicamente por causa dos seus templos e seus cultos de adoração aos deuses dos povos antigos. É uma cidade rodeada de panteão de deuses, você está percebendo aí, vários deuses. Quando você lê ou estuda um pouco da história do cristianismo ou da história das civilizações e faz um corte, porque estudar história tem muitos fatos, então você precisa fazer um corte, e nesses cortes você vai perceber as espiritualidades que eram desenvolvidas pelos povos antigos, tá? Você que quer mergulhar um pouco aí mais sobre essa questão. A cidade de Esmirna, então, havia uma grande população também judaica. E conforme o versículo 9 do capítulo 2, nós vamos perceber no seu contexto, dentro dessa carta dirigida ao pastor da igreja, ao anjo da igreja e à própria igreja, o versículo 9 dizendo: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Havia muitos judeus espalhados naquele contexto do primeiro século por todas as províncias romanas, e Esmirna não é diferente. Havia uma população judaica. Quando a gente olha para o texto sagrado, com muito carinho, com muita atenção, muito cuidado, nos evangelhos, no livro de Atos, nas cartas paulinas, nas cartas gerais e no próprio livro de Apocalipse, falando claramente do Novo Testamento, os 27 livros, você percebe uma resistência dos judeus ao cristianismo e à pessoa de Jesus. Para os judeus daquele período histórico, da igreja primitiva, não vou entrar no mérito hoje porque também tem muita coisa que está sendo transformada, mudando, mas os judeus daquela época, eles rechaçavam, eles odiavam a Cristo Jesus. Diziam que ele era um charlatão, um falsificador, porque ele se intitulava o Filho de Deus. Então, os judeus se colocavam em oposição a Jesus. E houve muitas dificuldades do cristianismo e muitas perseguições por parte dos judeus em relação ao cristianismo, para você ter uma ideia. O professor de teologia do Novo Testamento, o professor Simon Kistemaker, ele diz o seguinte no seu comentário na página 168 de Teologia do Novo Testamento. Não se pode estabelecer com precisão uma data para a fundação da igreja de Esmirna. Alguns estudiosos, eu vou terminar de ler isso, mas só para você ter uma ideia, alguns estudiosos entendem que foi um conjunto de discípulos que receberam a palavra de Deus no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, que foram ensinados pelos apóstolos,
na palavra de Cristo, na comunhão, no partir o pão e nas orações, e quando houve uma perseguição, Atos capítulo 8, eles voltaram para suas regiões, para onde moravam, suas localidades geográficas, e esse grupo de judeus cristãos pregaram Cristo para as pessoas que residiam na cidade de Esmirna, e um grupo se formou ali, uma comunidade cristã, para adorar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas almas. O professor Simon, ele continua dizendo o seguinte: judeus devotos da província da Ásia estiveram na festa de Pentecoste, conforme eu falei, em Jerusalém, quando o Espírito Santo foi derramado, Atos capítulo 2, versículo 9. E alguns deles poderiam ter saído de Esmirna e na volta levado o evangelho à sua cidade natal. Alternadamente, quando Paulo foi a Éfeso, no início dos anos 50, ele ou seus associados poderiam ter instituído a igreja em Esmirna. É muito também comum na expansão do evangelho, olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro espetacular, onde nós tiramos muitos princípios, valores, meditações, lições, aplicações para a igreja nos dias atuais, na questão da expansão missionária, evangelismo e até mesmo do desenvolvimento do discipulado. Pode sim ter acontecido que nas cruzadas evangelísticas, na expansão primária ali de Paulo, Barnabé, Silas, Pedro e tantos outros homens de Deus que foram evangelizados e seguiam Jesus, pode ser que muitos discípulos possam ter caminhado naquela época às diversas cidades do Império Romano, inclusive Esmirna, e o evangelho ter chegado debaixo de poder e conhecimento e revelação de Deus com muitos sinais e prodígios, porque acontecia isso poderosamente nas cidades do Império Romano. Ainda falando dentro da espiritualidade, eu disse para vocês que havia um homem muito influente na cidade de Esmirna, e por volta do ano 155, Policarpo de Esmirna era um bispo. Bispo é um pastor que cuida de muitas igrejas. Ele é, mais ou menos para você ter uma ideia, um superintendente que vai trazer direções aos pastores, ao colegiado de presbíteros, porque pastor, presbítero e bispo é termos intercambiáveis para cuidar do rebanho de Deus. E o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, ele dá uma atenção para os bispos, os líderes da igreja, pois o Espírito Santo tinha revelado para ele que ia acontecer alguns problemas e que era para eles tomarem muito cuidado e caminharem com muita vigilância no trato com o rebanho, porque lobos não poupariam o rebanho de Deus, e internamente, dentro das igrejas, teria pessoas que iam arrastar os discípulos para si mesmo, ou seja, trariam divisões, contendas, tumultuariam o ambiente ou perturbariam o ambiente. Então, esses bispos que foram separados para pastorear a igreja de Deus deveriam ter a máxima atenção e poder ensinar a palavra de Deus da forma que ela é. Esse bispo de Policarpo, de Esmirna, perdão, o nome dele chamado Policarpo, ele foi muito influente. E na história do cristianismo, Eusébio de Cesareia, que foi também um bispo importante na cidade de Cesareia, um pastor de igreja, Eusébio ele também é historiador. E ele conta no seu livro História da Igreja, e esse livro você pode encontrar nas principais livrarias evangélicas do país, um livro muito bom e eu recomendo você comprar,
para você poder entender um pouco da história do desenvolvimento do cristianismo naquele período, em que a igreja passou por muitas perseguições. Essa do ano de 155, que é o século II, é uma das grandes perseguições que houveram na igreja até o século IV. Muitas perseguições. As perseguições só pararam no período de Constantino. Mas voltando aqui com vocês, houve uma procura de Policarpo e os soldados romanos encontraram Policarpo e o prenderam. E a história conta que tem um procônsul, e esse procônsul fez uma pergunta muito capciosa para Policarpo de Esmirna. Esse procônsul ele chama Status Quadratus. E ele fez uma pergunta que colocaria a vida de Policarpo ao martírio. Na verdade, esse procônsul era contra o cristianismo, era contra o desenvolvimento da fé. Para quem tem acompanhado o canal, a gente sempre tem falado isso, que o cristianismo, no primeiro momento, ele foi subversivo ao imperador romano, porque o imperador romano ele se intitulava Deus e Senhor. Ele usava dois títulos, Soter como Salvador e Kyrios como Senhor. E à medida que o evangelho está sendo pregado e as pessoas estão aceitando a Cristo, entregando suas vidas a Jesus, essas pessoas estão sendo salvas por Cristo e estão sendo agora submissas ao senhorio de Cristo. Então, Cristo passa a ser o seu Soter, seu Salvador, e Cristo passa a ser o seu Kyrios, o seu Senhor. Isso para o Império Romano era extremamente infidelidade, deslealdade ao imperador. Então o imperador romano, ele nunca fez questão de proibir a espiritualidade, seja dos judeus ou dos povos do Oriente Antigo. Mas em relação ao cristianismo, eles perseguiram de modo factual, sem dar trégua, e muitos cristãos, ora foram pisoteados nas arenas de gladiadores, por leões, por feras como elefantes, passaram pela espada dos gladiadores, foram luminárias do jardim do imperador Nero. Ou seja, houve muitas questões complicadas diante do período, principalmente aí nos primeiros 4 séculos depois de Cristo, né? A igreja primitiva, século I, século II, século III e século IV. Depois, com Constantino, a perseguição ela terminou. Só que dentro desse período de Policarpo de Esmirna, você tem esse procônsul chamado Status Quadratus, e ele disse o seguinte para ele: amaldiçoa o nome de Jesus e viva, ou confesse o seu nome e morra. Então o procônsul ele queria de qualquer maneira silenciar a voz de Policarpo de Esmirna, porque Policarpo de Esmirna era um bispo muito influente dentro do contexto do cristianismo e aonde as pessoas se aconselhavam, eram ensinadas. A pregação, a oratória de Policarpo era uma oratória que tocava os corações. A gente sabe que isso é o poder de Deus. Os sinais de Deus aconteciam de forma gloriosa naquele período específico. Não que não aconteça hoje. Acontece sim. Então, Policarpo deu uma resposta ao procônsul Quadratus, dizendo: servi a Cristo durante 86 anos, já uma certa idade, ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar do meu rei que me salvou? Declarando que Jesus é o seu Soter, declarando que o seu Senhor que salvou, que é Jesus, é o seu rei. Então ele está indo contrariamente ao imperador romano,
o seu martírio é tão somente, amigos que estão nos acompanhando, por ele não negar a fé em Cristo Jesus, não recusar a graça conquistada por Cristo e ser contrário ao Império Romano. E ele foi martirizado no dia 23 de fevereiro do ano 155 depois de Cristo. Então, Esmirna passou por muitas dificuldades. Essa foi uma das. Eu estou trazendo para vocês um elemento histórico, tá? Porque no texto sagrado que nós estamos lendo, o próprio Jesus revela uma dificuldade, uma luta, uma perseguição, porque ele fala isso, uma tribulação grande durante 10 dias, tá certo? Então, a gente não tem nenhum livro histórico mensurando qual foi os desdobramentos desses 10 dias de perseguição. O que nós temos é um retrato bíblico dentro de um livro canônico, inspirado pelo Senhor, e o próprio Senhor revelando à igreja de Esmirna que eles passariam por uma prova grande de tribulação durante um período de 10 dias e que era para eles serem fiéis ao Senhor até a morte. A gente traz esse elemento de Policarpo de Esmirna para fazer esse paralelo com esse texto. Policarpo de Esmirna foi fiel ao Senhor até a morte, não blasfemou contra o Senhor. Pelo contrário, morreu entendendo claramente que a morte não é o fim, é uma passagem, porque ele sabe que Jesus voltará e que vai ressuscitá-lo. Louvado seja Deus por isso. Ainda dentro dessas abordagens históricas, sociais, políticas, religiosas, as palavras de Jesus Cristo a Esmirna, eu quero destacar algumas coisas com vocês. Então, ela é endereçada à igreja e ao anjo da igreja, capítulo 2, versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Então, exegeticamente, essa igreja ela tem um objetivo, alcançar o coração do anjo da igreja, que é o pastor da igreja, mas também a toda a igreja. Segundo, ao responsável pelo bem-estar espiritual da igreja e a cada membro que também é responsável individualmente pela sua espiritualidade. Deus ele nomeia pastores para cuidar da comunidade, do rebanho de Cristo, mas isso não significa que o rebanho de Cristo não é responsável também pelo seu desenvolvimento espiritual. Como é? São dois viés, certo? Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. É interessante que o versículo 8 traz exegeticamente algo espetacular. Jesus, ele esteve morto e tornou a viver. Foi ressurreto. Passou pela cruz, enfrentando aquele madeiro e aqueles indivíduos de maneira terrível, cumprindo a missão de Deus Pai. Através do martírio de Cristo na cruz, o que aconteceu? Aconteceu que há a possibilidade das nações terem esperança entregando suas vidas a Cristo Jesus. Através do sacrifício de Cristo, a porta da graça, do perdão foi aberto. Por quê? Porque o corpo e o sangue de Cristo foi dado para a salvação e a remissão dos pecados da humanidade. Nós estamos falando de perdão dos pecados e incluindo dentro desse maravilhoso poder que foi dado à humanidade. Eu falo poder porque isso é grandioso. Jesus encarnou, morreu na cruz, trazendo salvação e perdão dos pecados, mas também reconciliação com o Pai. Todos aqueles que vêm a crer em Cristo Jesus e a segui-lo passam, mediante a fé em Cristo, serem reconciliados com Deus. O sangue de Jesus, dentro da soteriologia, é o que justifica o pecador
que garante ao pecador que diante de Deus foi aplacada a ira de Deus sobre aquele indivíduo. Nós estamos falando de coisas específicas, profundas da soteriologia. O que é a soteriologia? É o estudo sobre a salvação. Tudo isso através da encarnação e da morte vicária, substitutiva, aonde Jesus morreu na cruz do Calvário, trazendo salvação, perdão dos pecados, justificação, reconciliação, santificação e o último estágio da soteriologia, que é um corpo glorificado, que em breve todos os filhos de Deus obterão. Aleluia, glória a Deus. Então, você tem dentro do versículo 8 uma frase maravilhosa. Jesus dizendo ao anjo da igreja e ao mesmo tempo a própria igreja dizendo: estas coisas diz o primeiro e o último. Não há mais ninguém que vai fazer esse sacrifício. Esse sacrifício foi planejado por Deus antes da criação do mundo. E quando Cristo encarnou, cumpriu-se declaradamente o propósito que Deus planejou antes do mundo ser criado. Pois o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Esteve morto e tornou a viver. Glória a Deus. Avançando um pouco com vocês, Jesus ele tem conhecimento do movimento da igreja de Esmirna. O que a gente quer dizer com isso? O que está acontecendo dentro do ambiente da cidade de Esmirna e do ambiente espiritual, aonde os filhos de Deus ali glorificam o nome do Senhor. E o que Jesus tem conhecimento? Entre os versículos 9 e 10, Jesus faz um diagnóstico da igreja, que ele conhece a tribulação dos irmãos de Esmirna, que ele conhece a pobreza dos irmãos de Esmirna, embora essa pobreza ela tenha características por o império e tantas outras situações e desdobramentos sociais desapossarem os bens materiais dos cristãos, mas esses cristãos são ricos espiritualmente, porque o texto bíblico fala isso, versículo 9: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, rico em Cristo, rico em Jesus, rico por causa da sua palavra. A sua pobreza, o Senhor Jesus tem ideia, e essa pobreza, ela é fruto de uma situação de oposição da sociedade com os filhos de Deus, pelo fato deles se declararem de Cristo. Ele conhece as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Então é uma cidade rodeada de muitos judeus que estão perseguindo e que blasfemam contra Cristo e são opositores veementes do cristianismo, da igreja que estava estabelecida em Esmirna. Então imagine o turbilhão de situações opostas aos irmãos que ali residiam. A gente tem que se colocar nesse lugar. E ele também vê que na cidade de Esmirna, o próprio Jesus declara, não são judeus, mas são da sinagoga de Satanás. Por que ele fala sinagoga de Satanás? Sinagoga é um lugar onde as pessoas se reúnem para ler a Torá, para adorarem a Deus. A gente pega esse elemento de sinagoga como instituição. Na fala de Jesus é bem clara que esse lugar que eles estão se reunindo não é para adorar a Deus. Não é para fazer a vontade de Deus. Esse texto está dizendo que eles estão fazendo a vontade de Satanás. O texto fala: se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Se reúnem em nome de Satanás, porque Satanás é o que quer destruir, abafar
a manifestação do cristianismo naquele período, como nos dias de hoje. Satanás se coloca em oposição a Cristo. E aí Jesus deixa claro para essa igreja de Esmirna que está enfrentando essa terrível luta e perseguição por causa do nome de Jesus, para que eles não temam o que tem que sofrer. Vai ter sofrimento. É óbvio que Jesus ele prepara o ambiente, ele declara para essa igreja amada, essa igreja abençoada de Esmirna, que é rica em espiritualidade, que é devota a Cristo, que ama a Deus de todo o seu coração, para se prepararem e não temerem o que vão sofrer. Haverá uma provação muito dura durante 10 dias e que eles precisam ser fiéis até mesmo se vierem ao martírio, para que o Senhor possa dar a coroa da vida. A coroa da vida é a vida eterna. Essa é a recompensa dos filhos de Deus. Ele fala, ao vencedor não sofrerá dano da segunda morte. A segunda morte é a morte espiritual. É a morte em que todos aqueles que não estão com o nome no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. Pois você lê Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 a 15. A segunda morte é a morte eterna. A gente passa por 3 estágios da morte. Você tem a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Tudo isso porque Adão e Eva foram rebeldes ao mandamento do Senhor em Gênesis capítulo 2, versículos de número 16 e 17. Deus proibiu eles de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás, por meio de uma serpente, num diálogo com Eva, a seduziu a ser igual a Deus, e ela tomou daquele fruto e deu a Adão, e ambos passaram a enxergar as coisas e viram que estavam nus e cozeram uma flor, uma planta lá para se vestir. E na virada do dia Deus vinha sempre falar com eles e eles estavam escondidos, e Deus claramente fez perguntas contundentes para eles. E todo o desdobramento hoje da raça humana é em razão da rebeldia de Adão e Eva, que transgrediram um mandamento do Senhor. E por isso a morte passou a existir na raça humana. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Como é que isso é quebrado na vida do indivíduo? A morte espiritual, ela é quebrada, a morte espiritual, ela é quebrada, a morte física é quebrada, a morte eterna é quebrada. Essas 3 classificações, física, espiritual e eterna, quando o indivíduo entende que é pecador, se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida para Jesus. E aí a morte não tem mais poder sobre aquele indivíduo. Marcos, mas aquele indivíduo ele vai passar pela morte física. Ele pode até passar pela morte física. Mas Jesus disse que haverá ressurreição do corpo. Então a morte física, ela não é um impedimento para a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Vão ter ressurreição dos corpos. A morte espiritual também não é uma barreira para os que estão em Cristo Jesus. De mortos espiritualmente, a Bíblia diz que a partir da entrega da vida daquele indivíduo a Cristo, ele passa a ter vida espiritual juntamente com Cristo. Então aquele indivíduo tem vida espiritual. E também o indivíduo não passará pela morte eterna, porque quando ele entregou a sua vida a Cristo, ele passa a ter vida eterna com Cristo Jesus, por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, seu sangue derramado. Então a morte, ela foi vencida por Cristo Jesus na cruz, e todos aqueles que entregam a sua vida a Cristo Jesus passam a ter agora vida
Então, a segunda morte, que é a morte eterna, que é o lançamento dos homens no lago de fogo e enxofre, ou seja, sendo julgados por Deus por causa das suas iniquidades, impiedades, transgressões e pela recusa do Filho de Deus. Eu explorei um pouco vocês nessas terminologias teológicas que envolvem conceitos de salvação, porque estão tudo embutido dentro do texto sagrado. É muito profundo. E muitas vezes a gente acaba não extraindo do texto essas verdades que muitas vezes alguns teólogos passam batido, alguns expositores, por N motivos, têm outros ângulos, os liberais nem se atentam a isso, enfim. Então, você tem Jesus conhecendo bem claro o ambiente da igreja e ao mesmo tempo confortando, consolando e revelando a eles para não temer durante esse período de sofrimento, serem fiéis até a morte, e vai ter recompensa, que é a coroa da vida, a vida eterna, e não terão dano da morte eterna. A morte eterna é a negação de Cristo Jesus. Então aqui a gente vê uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte, mas uma igreja fiel que só recebe elogios de Cristo. Lendo com calma, você não tem nenhuma censura de Jesus em relação à igreja de Esmirna. É uma igreja viva espiritualmente. Não é porque é uma igreja viva espiritualmente que essa igreja não passará ou não enfrentará problemas, complexidades, lutas ou provas. Ela vai passar por essas provas, complexidades, lutas, mas é uma igreja fiel. Portanto, Jesus ele faz esse diagnóstico e ao mesmo tempo traz essa palavra ao coração deles. Então, como Jesus conhecia muito bem essa igreja, a palavra tribulação no grego é a palavra tilipsis, que traz a ideia de alguém que passa por uma pressão externa exercida com uma finalidade. Qual é a finalidade? Opressão, aflição e angústia. Nesses 10 dias, essa igreja vai passar por uma opressão externa muito forte. Segundo, vai ser pressionado por outrem, por causa da fé, por causa de Cristo. O nome de Cristo, meus irmãos. Nem todos amam, nem todos querem, porque viver o cristianismo é viver na contramão dos valores de uma sociedade caída, depravada, em estado pecaminoso. Então você, quando vive fora daquele estado pecaminoso, transgressivo, injusto, você é mal visto pelos indivíduos que são contrários à lei de Cristo, à vontade de Cristo, à direção de Cristo, ou seja, pessoas que são anticristo, tá? Que reagem de forma contrária à pessoa de Jesus. Então, no meio dessa tribulação, tem esses resultados de pobreza. E aí nós estamos falando de trabalho mesmo, porque o homem é digno, né, do seu salário, ele trabalha, do seu suor. E por causa do nome de Jesus Cristo, a própria sociedade, naquele período, que está atrelada com vários tipos de espiritualidade politeísta, seja ela grega, romana ou do Oriente Antigo, você tem aí oposição e recusa das pessoas de darem trabalho aos cristãos. Porque até o trabalho naquela época, ele também tinha envolvimento com o politeísmo. As pessoas no comércio, nas indústrias, eles tinham suas piedades devotadas aos seus deuses, olha só. E o cristianismo batia de frente contra toda a idolatria e mentira que existia naquela época específica. Por isso que você via tanta perseguição. George Led é um teólogo
de grande expressividade aí do século XX, no seu livro Teologia do Novo Testamento, lá na página 34, ele diz o seguinte: a pobreza dos esmirneanos não advinha somente da situação econômica normal, mas do confisco de propriedades de bandos hostis que saqueavam e a dificuldade de ganhar a vida em um ambiente hostil. Então, viver o cristianismo no primeiro século era viver dentro de um barril de pólvora, num ambiente muito pesadíssimo e hostil. E por isso Jesus categoricamente dizia e sempre diz: "Sê fiel até a morte, e darei-te a coroa da vida." Mesmo que viesse a enfrentar o martírio, não deveriam jamais recusar serem fiéis ao Senhor, infiéis ao mundo e fiéis a Cristo. Então estão dentro de um ambiente pesadíssimo. Embora passavam essas tribulações, problemas financeiros, o texto bíblico aponta que eles eram ricos espiritualmente. O texto bíblico fala: "Mas tu és rico." São ricos espirituais porque tem a comunhão, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Em algumas ministrações na minha igreja, no passado e também no presente, eu sempre digo isso: nós podemos perder tudo, só não podemos perder a fé, a comunhão e a esperança em Cristo Jesus. Avançando um pouco com vocês, os judeus de Esmirna, ainda dentro do versículo 9, se recusaram a reconhecer Jesus como seu Messias. Então, amaldiçoavam a Cristo, amaldiçoavam os discípulos. Por isso, a ideia da palavra blasfêmia no original, blasfêmia em grego, é a palavra injúria, maledicência, acusações, caluniações. Então, eles praticavam esses atos em meio à cidade de Esmirna, com uma direção bem objetiva: atacar os cristãos. Eram contra os cristãos declaradamente. Não tinha nada aí por debaixo do pano. George Led, no seu livro ainda, Teologia do Novo Testamento, na página 35, o martírio de Policarpo nos dá algumas indicações quanto a que difamações seriam estas. Depois de Policarpo se recusar a renunciar à sua fé cristã e a jurar pelo Espírito de César, porque o Espírito de César seria um Deus, então ele não jurou pelo Espírito de César, ele não blasfemou contra o seu rei, que é o seu Salvador, que é Jesus Cristo. Por isso que ele foi martirizado. Havia uma multidão de pagãos e também alguns judeus, e no livro, na página 35, George Lett, ele grifa o seguinte: gritou com ira incontrolável em alta voz: "Este é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor dos nossos deuses, que ensina que ninguém deve oferecer sacrifícios e adorar. Adorar a quem? Os seus ídolos." Enfim, e tá no meio isso, todo aspecto cultural, social, econômico, religioso, porque à medida que os cristãos eles vão expandindo o reino de Deus, algumas coisas vão sendo destronadas na sociedade. E você tem muitas pessoas vivendo, né, de alguns nichos específicos da religiosidade. E à medida que as pessoas vão abandonando suas velhas práticas da religiosidade, de outros credos, você tem economicamente uma perda muito grande. E aí o comércio fica agitado, as pessoas ficam agitadas, e aí vai ter muito barulho. Você tem muito disso no livro de Atos dos Apóstolos, principalmente lá em Atos capítulo 18. Os ourives estavam tendo menos lucro nos seus ofícios, porque muitas pessoas na cidade de Éfeso estavam abandonando seus deuses, seus panteões de deuses, as suas idolatrias, e por isso, economicamente, houve um tumulto na cidade de Éfeso, para vocês terem uma ideia.
Então, essa palavra grifada por George Led é de uma expressividade muito grande dentro de um ambiente hostil muito alto, tá? Você tem acusações caluniadoras contra os cristãos. Então, em diversos textos bíblicos, como Lucas 22, 64, 65, 23, 39, Marcos 15, 29, Mateus 27, 39, livro de Atos 13.50, 14, 2.5, Atos 14, versículo 19, Atos 18, versículo 6, Atos 17, versículo 6 e 7, você vai ter registro de Lucas, de Mateus, de Marcos, aonde você tem ações praticadas dos próprios judeus contra o cristianismo, reações contrárias à pessoa de Cristo. Então, você tem nos sinóticos, como no livro histórico, por meio desses versículos que eu coloco para vocês aí, que você pode ler com calma, e eu acho que você tem que ler a esses textos bíblicos para você entender o ambiente hostil do primeiro século. Então, quando a igreja ela se propõe a pregar a palavra de Deus, a gente chama a palavra querigma, que é a pregação eloquente no poder do Espírito Santo, os sinais acontecendo por intermédio do próprio Deus em meio à sociedade. O que vai acontecer? Reações contrárias, reagindo de forma hostil, caluniadora e até mesmo com violências brutais, aí não é só violência verbal, mas brutal, física, onde os cristãos enfrentam essas questões aí. Então, algo que Jesus disse que acalenta o coração da igreja, nas palavras de Jesus, está lá em Mateus, capítulo 5, esse texto eu quero ler com vocês. Versículo de número 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo e disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Quando você faz uma leitura calma do Antigo Testamento, principalmente dos profetas que foram levantados por Deus, todos eles, sem exceção, foram perseguidos pelos judeus que não queriam viver a aliança de Deus e a lei do Senhor, a Torá. Torá, para quem não entende, Torá significa instrução. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aonde Deus faz um pacto com eles, uma aliança no Monte Sinai, Êxodo capítulo 19, na qual o povo passa a ser propriedade ou tesouro especial de Deus, mas o povo, ao longo dos séculos do desenvolvimento do Antigo Testamento, eles rejeitam a aliança com Deus e também menosprezam a lei que Deus deu a eles no Monte Sinai. A lei moral, que é os 10 mandamentos, a lei civil, que é o trato para que não haja caos na nação, a lei cerimonial e as festas. Eles conseguiram praticar idolatria, violar a lei, violar os direitos uns dos outros. Foi um caos. Você pode ler depois com calma os profetas maiores e os profetas menores. Todos eles foram perseguidos por causa do nome de Deus. Ou seja, uma geração de judeus no Antigo Testamento que andou debaixo de iniquidade, transgressão e pecado. E para os judeus hoje, que são piedosos, os judeus messiânicos, os judeus que são, de fato, aí, na fé que creem em Jesus, esses judeus reconhecem que o povo dele, no passado, né, fez coisas e barbaridades. Até os judeus de linha judaizante, que amam a Torá, você tem alguns judeus também que reconhecem que o povo de Deus falhou com o próprio Deus. Então, nós estamos falando aqui de ataques que aconteceram por parte dos judeus nesses textos de Lucas, Marcos, Mateus e Atos, de judeus que não reconhecem
o Senhor Jesus como Messias. Em uma das minhas exposições no canal Teologia Contextualizada, a gente fala as dificuldades que aconteceu naquele primeiro tempo, quando Jesus encarnou. Os judeus, principalmente os judaizantes, o sumo sacerdote e alguns ali, fariseus, saduceus, escribas, a gente não pode generalizar, mas uma grande massa de partidos religiosos não estava nem aí com Deus, nem aí com a espiritualidade. Depois você lê Mateus capítulo 23 e você vai perceber uma fala de Jesus contundente. O interesse deles era em questão de poder, de status, de religiosidade, mas não de prática e estilo de vida de servir a Cristo, de servir o próprio Deus Pai. Então, esses textos bíblicos, eles revelam aí as diversas formas caluniadoras e acusações que eram feitas perante aí o cristianismo, tá? Nós não estamos fazendo nenhum ataque antissemitismo, tá? É uma questão histórica que a Bíblia coloca, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Isso precisa ser encarado com muita sobriedade, né? Você tem muitos judeus piedosos que creem em Jesus. Você pode ler, por exemplo, a carta aos Romanos. É uma carta direcionada tanto a cristãos judeus como cristãos gentios que viviam juntos. Obviamente tinham algumas dificuldades inerentes por causa da própria cultura, mas Paulo deu orientações específicas à comunidade romana cristã, seja ela de judeus e gentios, e que foram abençoados por Jesus Cristo. A Bíblia está repleta de pontos assim, em que há uma harmonia entre judeus e gentios por causa de Cristo Jesus nas suas vidas. Jesus sabe que alguns desses judeus aí são da sinagoga de Satanás, ou seja, são influenciados por Satanás, rejeitam de fato a palavra do Senhor. Não é à toa que lá no livro do Antigo Testamento, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles são considerados como os filhos de Belial. Belial é um nome que é utilizado para Satanás, para vocês terem uma ideia. Isso já no Antigo Testamento. Por quê? Porque Hofni e Finéias, eles não viviam segundo o padrão de Deus e eram filhos de um sacerdote chamado Eli, onde Deus rejeitou a casa de Eli. Então, os judeus que rejeitaram a Cristo e que se colocaram contrário à causa de Cristo e, portanto, são aliados ao diabo. Então, todos aqueles que não são por causa de Cristo se tornam opositores de Cristo e aliados do diabo. O diabo sempre quis desmantelar a obra de Cristo na cruz. Basta você ver Mateus capítulo 4, na tentação. Jesus não foi tentado apenas no deserto. Jesus foi tentado até a cruz do Calvário. Olha só, você pega a passagem específica da crucificação de Cristo, você tem dois ladrões. Um está sendo utilizado pelo diabo, tripudiano de Cristo. E o outro ladrão tem a consciência de que o estado dele está na cruz por causa dos seus pecados e ele diz para o Senhor: Senhor, lembra de mim quando chegares no teu paraíso. E Jesus dá uma palavra abençoadora. Com essas palavras desse ladrão, há um reconhecimento do seu pecado e que ele crê em Jesus como o Messias, o Senhor. E Jesus volta a dar uma resposta a ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, você tem, por parte de alguns judeus, de fato, rejeição à pessoa de Cristo, tá? Eles tomaram um caminho muito perigoso e tornaram-se aí perseguidores, cheios de ódio, promovendo ações nada agradáveis aos olhos de Cristo. Você percebe, lendo o livro de Atos, na vida do apóstolo Paulo, como os judeus perseguiram o apóstolo Paulo. Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo é apedrejado pelos judeus. Aonde Paulo pregava, os judeus estavam ali tumultuando o ambiente e Paulo teve muitas questões ali
de muita oposição. Tá? O livro de Atos, você vai percebendo essas movimentações, é importante isso. Então, todos os judeus que rejeitaram a Cristo se colocaram contrário à pessoa de Cristo, portanto, eles eram aliados aí do diabo. O professor de Teologia do Novo Testamento, Simon Kistner, no seu livro, né, Teologia do Novo Testamento, eu peguei esse referencial na página 168, ele diz o seguinte: os romanos tinham concebido aos judeus em Israel e os da dispersão a isenção das práticas religiosas romanas. Deram-lhes o direito de observarem sua própria religião, a qual era conhecida como uma religião lícita, uma religião tolerada. E é verdade. O Império Romano não tinha problema aí com os judeus. Quando o cristianismo veio à existência, no período de Pentecoste, os cristãos estavam a salvo sob esta proteção romana outorgada aos judeus, até a destruição do templo no ano 70. Desde então, os judeus passaram a figurar entre os primeiros a acusar os cristãos aos romanos. Deixa eu fazer aqui um adendo aqui dentro dessa fala do Dr. Simon Kistemaker. Embora o cristianismo ele foi mais perseguido após a destruição do templo no ano 70 pelo general Tito, a mando do imperador Vespasiano, mas isso não significa que a pressão e a perseguição não acontecia dentro do desenvolvimento e da expansão do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre houve, antes do ano 70, só fazendo esse adendo aqui, porque você vai percebendo, lendo o livro de Atos, tá? Como o evangelho foi perseguido, tá? E diziam que os cristãos honravam como Senhor a Jesus e não a César, isso é fato. O livro de Atos mostra isso, a história do cristianismo mostra isso. Os cristãos adoravam ao único Senhor e Salvador, não César, porque César tinha se intitulado Sóter e Quírios, mas o verdadeiro Quírios era Jesus e o verdadeiro Sóter era Jesus. O Salvador dos salvadores, o Senhor dos senhores. E isso provocou um baita de um problema e tumulto ali dentro do Império Romano. O César, por questões de orgulho, ego, foram para cima. Consequentemente, os cristãos não mais desfrutaram de proteção civil, mas foram caluniados, perseguidos, com frequência assassinados. Houve 10 perseguições a partir de Nero. Tá? A gente vai fazer um vídeo sobre as 10 principais perseguições ao cristianismo. De Nero até o último imperador, que foi Constantino, que depois abriu mão, não mais perseguiu a igreja. Mas houve perseguições terríveis aí. Tá? Aqueles judeus que falsamente acusavam os seguidores de Cristo aos romanos e intencionalmente os oprimiam, na verdade eram agentes de Satanás. Eram pessoas que estavam sendo influenciadas pelo inimigo e, portanto, desejavam a morte dos cristãos. É interessante que esses judeus, se eles de fato vivessem a Torá, a instrução, lá em Levítico tem uma palavra muito clara para que eles deveriam amar o próximo e não odiar o próximo, e não matar o próximo, não tirar a vida do próximo. Se você pegar a lei moral, os 10 mandamentos, lá fala, não matarás, ou no hebraico não assassinarás. Então, quem é o verdadeiro assassino? Satanás. Quem é o verdadeiro homicida? Satanás. Quem é o verdadeiro mentiroso? Satanás. Quem é o verdadeiro acusador? Satanás. Então você tem uma influência muito grande de Satanás promovendo todas essas questões que nós estamos falando aí, terrível, usando os judeus para isso e outros mecanismos. Jesus avisa os irmãos de Esmirna que irão passar por prisão, versículo 10 deixa bem claro isso, né? Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
Uma palavra de consolo que Jesus dá é: não temas o que has de sofrer. Aquele que está no pleno controle de cada situação sabe o que jaz adiante do seu povo. Ele revela que estão para entrar num período de sofrimento. Aquilo que nós falamos anteriormente. Jesus vai preparando o cenário da igreja, os corações, para não temer e o que vão enfrentar e para serem fiéis de fato ao Senhor. Serão provados, passarão por tribulação de 10 dias, como a gente já explicou o significado da palavra tribulação, né? Tissilips. Também vimos a palavra blasfêmia que eles sofriam. Vimos aí essa questão bem clara de não temer, enfrentar o que tem que enfrentar, porque o Senhor estará com eles. Mas é interessante que a ideia da palavra prova é peirazo, que é tentar ou testar. Quem tenta os cristãos é Satanás. Quem prova os cristãos é o Senhor. Então, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, um excepcional expositor da palavra de Deus, ele diz o seguinte: o nosso adversário tenta para destruir, Jesus prova para refinar. No livro, os comentário do livro de Apocalipse, da editora Ragnus, escrita por Hernandes Dias Lopes, na página 85, ele declara isso. O nosso adversário, Satanás, ele tenta para destruir. A tentação realmente é para destruir. Trazer aí queda. Já Jesus não. Jesus, ele vai refinar a nossa fé. Onde nós vamos ter mais comunhão com o Senhor, depender mais do Senhor e ser refinado, né? Enfim. Então, a fidelidade é a marca principal desse versículo 10, né? O texto fala ser fiel até a morte. Então essa é a marca do versículo 10. Mesmo que possam vir a padecer o martírio, que eles não sejam infiéis, mas sejam fiéis até a morte, tá? Mesmo nessas pressões atenuantes que passariam. Jesus então dá essa instrução a eles com amor. Jesus é chamado fiel. Jesus é fiel, embora o povo possa ser infiel aqui na terra, mas Jesus continua sendo fiel porque isso é um dos atributos dele, uma das características da sua pessoa, da sua personalidade. Apocalipse capítulo 1, 5 fala isso, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 fala isso, e Apocalipse capítulo 19, versículo 11 fala isso. Jesus é chamado de o fiel. Amém? Antipas é o Marte de Pérgamo. A gente vai falar mais para frente sobre Antipas, um outro homem influente dentro da igreja, que foi fiel ao Senhor. Apocalipse 2, versículo 13, fala isso, né? Claramente: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas, que foi um homem influente, ele não foi infiel às pressões aonde Satanás reinava, ele foi fiel até a morte. Satanás levantou uma situação ali e que Antipas não negou o nome de Jesus, tá certo? William Barclay, que também é um estudioso do Novo Testamento, no comentário do Hernandes Dias Lopes, na página 86, ele diz o seguinte, grifo dele: a exigência do Cristo ressuscitado é que o seu povo lhe seja fiel até a morte. Fiel ainda quando a vida mesma seja o preço dessa fidelidade. Olha que interessante. Barclay ele fala bem claro que o que Jesus espera do seu povo é fidelidade, mesmo que venham passar por martírio. A fidelidade está acima da própria vida existencial. Até porque, queridos irmãos, nós temos aí as promessas de que nós vamos ter um corpo ressurreto. Glória a Deus por isso. A recompensa, o texto bíblico fala, né, no versículo também de número 10, dar-te-ei a coroa da vida. Então há uma recompensa pela fidelidade ao Senhor.
Eu te darei a coroa da vida. Essa expressão tem uma força expressiva muito importante, de plenitude de vida, de eternidade, tá? Plenitude de vida, ou seja, o indivíduo que for fiel até o final terá vida em abundância. Lembra de João 10:10? Eu vim para que tenham vida em abundância. Então, o que o texto ensina para o nosso aprendizado? Primeiro, tribulações e escassez ocorrem no cristianismo, em razão da firmeza, da postura de testemunhar Cristo. Portanto, não temas. Segundo, somos chamados a sermos fiéis em Cristo, custe o que custar. Fidelidade. Terceiro, a coroa da vida é resultante da graça de Cristo por causa da obra dele salvífica por nós na cruz. E ele vai dar uma vida eterna pelo fato da gente ter uma vida devota ao Senhor. Quarto, aos vencedores, a morte eterna não terá realização. O texto bíblico fala bem claro isso. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus estão com Cristo em vida. Louvado seja Deus. Nós terminamos com o versículo 11 dizendo: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvada seja o nome do Senhor aí pela palavra que ele nos deu. O que nos cabe agora é poder, caminhar nesse mundo de tantas dificuldades inerentes a tantas oposições, pluralizações, polarizações, nós nos mantermos fiéis ao Senhor, porque a nós está reservada a coroa da vida. E aquele que vencer, aleluia, perseverar na fidelidade ao Senhor, o texto bíblico fala, de modo algum sofrerá dano da segunda morte. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a caminhar firmes na palavra do Senhor. Não houve nenhuma censura para a igreja de Esmirna, uma igreja que passou por perseguição, sofredora, em meio à pobreza, em meio a calúnias, em meio às agitações de Satanás para destruir essa igreja, mas essa era uma igreja rica da presença e da comunhão de Cristo, que não temeu as situações e foi fiel até a morte. Que assim seja com a igreja nos dias atuais, contemporânea. Permitindo Deus, nós vamos estar fazendo uma exposição também da igreja de Pérgamo. Grande abraço a todos. Qualquer dúvida, deixa registrado no chat ou nos comentários e eu vou responder para vocês, tá certo? Quiserem mandar o WhatsApp aí para mim, é só mandar e tá tudo certo, a gente vai trocando ideia. DDD 11 94855 5072. Grande abraço a todos, valeu, fui!